Olá, seja bem-vindo ao Além da Bolsa, o seu podcast de investimentos da Begin e da Solon Capital. Se você está procurando oportunidades para diversificar o seu investimento, diversificar sua carteira, vem com a gente que a gente te ajuda. E hoje eu estou aqui com o Denis, da Forteza. Como ele me explicou, é Fortaleza em italiano. Tudo bem, Denis? Tudo bem, e você, Paulo? Como é que tá? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do Além da Bolsa. É um prazer estar com você aqui hoje. Maravilha. Ouvintes audiência que cresce a cada semana, é um negócio incrível. Está disponível tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast preferido. Menos aquele da maçã que a gente ainda não conseguiu, mas vamos chegar lá. Me conta uma coisa, Denis. Você é um consultor de M&A, de Merger and Acquisitions, correto? Exatamente. Ou Misery and Anger, como a gente gosta de falar também. Miséria e fome por quê? Ou raiva, não entendi. Depois eu te explico. Mas vamos lá, conta um pouco para nós como é que está esse movimento de consolidações, de fusão, aquisição. Dá um cenário para nós, o que nós estamos vendo e o que nós vamos ver nos próximos meses aí de movimento de empresas, assim, de empresas sendo adquiridas, o que nós podemos esperar aí no futuro? Tá legal. Paulo, é um mercado que está se desenvolvendo muito no Brasil há mais de 20 anos, tá? Eu diria para você que a década de 90, com as privatizações das teles, ela marcou o aumento e o ingresso de players nesse mercado, bancos e boutiques de M&A. Então, mais ou menos ali a partir de 95, 96, a gente está falando de um hiato de tempo que já vai aí são quase 30 anos, tá? Então, o mercado brasileiro, ele tinha um patamar nessa época, fim da década de 90, começo dos anos 2000, na casa de 200, 300 transações ano. E hoje, para você ter uma ideia, a gente está em 2.000 praticamente, tá? O ano passado, ele marcou uma cifra histórica, recorde, que vinha, né? Recordes vinham sendo batidos nos últimos anos de 1.963 transações. 2019 já havia sido um recorde, 1.231. Havia uma promessa grande para 2020, né? Nós dois sabemos disso, foi interrompida pela pandemia, mas mesmo assim a queda foi baixa, foi algo como 5%. Tá? Foi um mercado de 1.100, 1.050 transações. E aí o ano passado veio esse estouro, quase 2.000 transações no Brasil. E aí algumas pessoas sempre perguntam, mas e aí agora 2022, né, com a economia patinando no mundo inteiro, inflação alta em todos os países, os juros sendo incrementados, agora infelizmente uma guerra, né, que preocupa a todos nós, como é que fica? Hoje saiu uma estatística do mesmo banco de dados que eu sempre utilizo e é fonte desses números que eu te passei, que para mim é o mais confiável, é um banco que existe aproximadamente desde 96, 97, e indica um crescimento de 47% do primeiro trimestre de 22 sobre o primeiro trimestre de 21. Nossa! Tá? Então, o que isso significa? Até olhando um pouquinho, quando você olha 2015 e 2016, por exemplo, foram anos ruins para a economia brasileira, né? Uma queda acumulada de PIB ali de 8%, 9%. O raciocínio seria esse mercado caiu pela metade, algo do gênero, né? Foi uma queda muito pequena. O Brasil estava em 800 e poucas transações em 2014, foram 780, 770, em 2017 ele teve mais um incremento. Então, o que acontece? Fusões e aquisições, às vezes elas são anticíclicas. Tá? Então, estou te dando essa resposta um pouco longa para te dizer o seguinte, não há um impacto muito grande quando a economia vai crescer menos ou até quando ela decresce. Porque o decréscimo pode fazer com que haja pressão sobre alguns setores e isso estimula a consolidação. Né? Ou o crescimento da economia traz possibilidade de consolidação. As aberturas de capital, quando as empresas estão cheias de caixa, como aconteceu em 2021, traz consolidação. Quando esse caixa seca, como é o momento que nós estamos vivendo agora, os private equities vêm. Então, de alguma maneira, esse mercado ele sofre pouco com todas essas oscilações. Então, esse ano ele está sendo bom. A minha previsão no começo do ano é que a gente não ia crescer os quase 80% que a gente cresceu em 2021 sobre 2020, mas que a gente cresceria ali 10, 15%. Já está em 47%. Eu ainda continuo acreditando nos meus 10, 15%, porque esses próximos 7 meses do ano não vão ser bons. Né? A gente
está sentindo cada vez mais o impacto de tudo isso que eu falei. Mas ainda assim eu vejo um acréscimo sobre 2021, tá? Então é um pouco o resumo. Eu acredito que as fusões e aquisições elas realmente se prejudicam, e agora que eu já estou há 25 anos no mercado, eu te digo isso com bastante certeza, quando há o fim da visibilidade. Né? Uhum. Quando eu vi o fim da visibilidade nesses ciclos econômicos todos? Em setembro de 2008, né, com a quebra da Lehman Brothers, ali a visibilidade sumiu, né? Ninguém conseguia dizer o que ia acontecer 60 dias à frente. Então, efetivamente, aí o mercado de fusões e aquisições ele também para. E no começo da pandemia. Então, março, abril e maio, Paulo, foram meses assim desesperadores, vamos chamar assim. Ninguém sabia para onde as coisas iam, né? Uma Raia Drogasil não sabia o que ia acontecer com ela, uma rede de hospitais também não sabia o que ia acontecer com ela, uma Rede D'Or, uma Sul América. Então aí você breca mesmo, né? Você para. Eu lembro do Airbnb, por exemplo, que fez um corte bravo, depois, porque, né, impacto de turismo e tudo mais. Aí, de repente, eles começaram a ter uma retomada muito antes do setor de turismo, porque as pessoas precisavam de renda e aumentou a base de imóveis disponíveis. E eles fizeram um IPO no final do ano da pandemia, assim, muito bom. Então, quer dizer, porque essa cenário de incerteza, né? Naquele momento você não sabia para onde ia, mas de repente as coisas vão acontecendo. Então é um mercado, assim, fechando aqui o raciocínio contigo, é um mercado que ele sempre vai andar bem, né? E no Brasil, você vê, eram 200, 300 transações, hoje a gente fala de um patamar de 2.000, né? E eu faço parte desses catequistas, vamos chamar assim, né? Pessoas que estão aí viajando o Brasil todo, catequizando empresários sobre vender suas empresas, trazer uns fundos, contratar um assessor para isso. E vejo que cada vez o mercado ele vai ficando mais familiar com o assunto, né? 15 anos atrás, EBITDA era um palavrão, hoje ele já é mais conhecido. Múltiplo era uma coisa esquisita, hoje ele já é mais conhecido. Então, EBITDA as pessoas não sabiam nem como pronunciava, né? Você falava EBITDA, EBITDA. EBITDA, EBITDA. Então hoje tá muito, tudo isso está popularizando e o mercado brasileiro ele vai ganhando essa robustez. Então eu não vejo ele, eu não tenho preocupação com o volume de 2022. Mas acho que o perfil vai mudando, né? Porque tem aquele jargão do Buffett, né? Que preço que você paga, valor que você leva. Então acho que neste mercado, como em vários mercados, as pessoas estão de olho naquilo que você tem um preço abaixo do valor por razões diferentes. Exato. Quer dizer, seja porque numa crise você tem... A empresa ela é boa, mas ela está mal das pernas de caixa, então se alguém pegar e poder injetar caixa, ela cresce. Ou então porque você tem um mercado em crescimento, então se eu puder, assim, tem um negócio que se eu tivesse energia com outros negócios, ele também entrega muito mais valor do que está entregando agora. Neste momento, qual desses vetores ou outros possíveis estão puxando a indústria de M&A? Vamos lá. Saúde continua liderando a tabela, vamos chamar assim, tá? Porque o Brasil ainda tem muita oportunidade, né, nesse setor, são 215, quase 220 milhões de habitantes, é uma conta apertada tanto para o privado quanto para o público, né? Então o SUS tem um aperto e a gente quando paga plano de saúde também, então continua liderando. Tecnologia como um todo, tá, Paulo? Qualquer vertente que você olhe, então seja software, sejam as techs todas que a gente tem aí hoje eleitas, né? Agritech, EdTech, Fintech, HealthTech, PropTech, tem diversos nomes de techs, todas elas trazendo bastante negócio. Instituições financeiras, de uma maneira geral, continuam muito ativas, as gestoras de patrimônio, os gestores de recursos, né? Você deve ter visto semana passada a Mauá, aquela gestora famosa, fazendo uma transação com a Jive, por exemplo. Então, isso continua acontecendo. E eu acredito que vai haver um pouco mais de movimento em setores como varejo, consumo, nesse ano aqui, que estavam um pouco parados, né? Até algo que já aconteceu em 2021, com Arezzo voltando, a transação da Hering. São transações marcantes, setores que estavam parados já fazia alguns anos. Então, esses são os principais setores que a gente acredita que vão movimentar em 22. E um que é secular e cada vez mais movimenta transações é o agronegócio. Tá? O agronegócio, tanto o varejo no agronegócio, a distribuição, a produção de insumos para o agronegócio, rastreabilidade, a tecnologia que começou a adentrar
o agronegócio brasileiro, tudo isso movimenta muito também. E cada vez mais os fundos de venture capital, além dos de private equity, fazendo muitas transações. Eu acredito que esse incremento de transações que a gente viu em 21, de 1.100, 1.200 para 1.900, tem muito a ver com a participação muito ativa desses investidores de venture capital, que hoje a maioria deles, os principais, tem ali 50, 100 empresas no portfólio e a estatística conta essas transações. Tá? Então é onde continuo olhando muito movimento aí para 2022 e um pouquinho adiante 2023 também. E na parte de tecnologia, acho que o volume grande de operações que houve para esses VCs foi um volume grande de saídas que recapitalizou eles para fazerem novas rodadas. Né? Exato, eles estão muito ativos nesse momento você deve estar vendo aí, tem uma certa brecada, né? Todo mundo dando um aviso que a festa acabou, né? No mundo do venture capital. Hoje mesmo estava circulando no mercado uma nota da Sequoia Capital que soltou ali um comentário para todas as suas investidas. Pessoal, vão ter que cortar custos, etc. A festa acabou, não sei quando volta. Mas eu e você, a gente viveu a bolha da internet. A gente sabe que volta, né? Esses exageros acontecem. 2020 e 2021 foram exagerados. Mas eu ainda acredito que essas transações continuam acontecendo, porque o mercado de M&A ele não é como o da bolsa, né, em que você é um pouco mais tenso. O mercado de M&A ele tem uma perspectiva de médio e longo prazos. Então, sim. assim, de novo, a visibilidade precisa desaparecer para você não fazer. Se ela existe, a visibilidade existe. Mesmo que você veja para sua frente um mercado um pouquinho ruim, um PIB que vai decrescer, uma inflação, juros subindo, você ainda vai fazer o negócio. É uma questão de preço, né, Paulo? Só uma questão de ajustar preço. Não, e às vezes fala assim, mas a perspectiva econômica. Mas aí, justamente pela perspectiva não ser tão ativa, você precisa ter ganhos de escala e melhorar margens. E aí entra muito forte o merger endgame, né, da A.T. Kearney lá, que quer dizer, você precisa consolidar para ter grupos maiores que você vai ganhando na escala, né? Exatamente. Então, a gente acredita que esses movimentos eles continuam sólidos aí em 22 e os fundos bastante ativos também, esses de venture capital. E por que o VC você já explicou, né? Quer dizer, porque o pessoal fez a festa dos múltiplos altos aí ano passado e tudo mais, então agora precisa dar um freio de arrumação. Mas por que você acha, por que você vê VC? Acho que não é um achismo, é uma percepção, né? Uhum. Por que os private equities estão olhando para esse mercado? O que está atraindo os olhos do private equity nesse momento? No mercado brasileiro, você diz? É. Eles todos estão bem capitalizados, né? Todos estão ainda captando dinheiro. O Advent acabou de fazer uma captação de 25 bilhões de dólares, captou seu maior fundo na história. Diz que vai botar algo como 5 bilhões de dólares para trabalhar no Brasil e América do Sul. Imagina, estamos falando aqui de 20 e poucos bilhões de reais a serem investidos, né? Então, tem muito setor no Brasil pouco consolidado ainda, então eles estão olhando para isso. Eles começaram também, Paulo, a olhar muito para a tecnologia. Então, o GA, o Advent, o Warburg Pincus, todos esses fizeram negócios relevantes em empresas de tecnologia ultimamente no Brasil. Maiores, obviamente, né? Não são as startups, mas empresas maiores, uma Matera, enfim, eles investiram em algumas empresas aí bastante interessantes nos últimos anos, porque eles também passaram a ter esse viés. A área da saúde, todos eles olham esse setor como um todo, as oportunidades que estão presentes aí. E aí casos específicos, né? Então vou te dar um caso específico. O Advent, quando comprou a Tigre, né, recentemente, que anunciou, é um caso super específico, uma indústria específica, uma empresa muito bem sucedida, ele acha que aquele é um campeão e investe. Ou a Copenhague, quando eles fizeram investimento na Copenhague, a mesma coisa. Então daí sai um pouco da tendência e vai para o específico. Então o Brasil ainda tem muitos casos de empresas grandes no interior que eu e você a gente nem conhece, nunca viu na vida, mas que ela pode ser consolidada, pode ser consolidadora, ela pode permitir um ganho de escala muito grande. E esses casos estão por aí, eles estão à procura. Então, essas oportunidades elas são latentes no mercado brasileiro ainda. Tem muita coisa para eles explorarem, muita coisa mesmo.
Não, isso, putz, você falando isso, eu tô imaginando o Donato, que é meu parceiro, que hoje não pôde estar aqui com a gente. Imagino o quanto ele, por exemplo, teria para conversar, porque ele Exato. tem olhado muito para isso. Ele conta, você vai Brasil afora, você vai numa região lá que tem uma grande. E a gente vê isso, você falou de saúde, né? Toda semana tem alguma grande operação, Uhum. alguém comprando uma rede de hospitais enorme, clínicas enorme no interior de Minas, né? Exato. Triângulo Mineiro. E uma operação relevante, operação de, sei lá, de dezenas de milhões. E essa piscina de boas oportunidades de investimento, né, que só precisam ser acessadas por capital até para poderem crescer no Brasil é muito grande, né? Exatamente. Eu 2 semanas atrás, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer um grupo do Espírito Santo, chama Med Senior. Eu não sei se você já tinha ouvido falar, eu nunca tinha Não. ouvido falar. É uma Prevent Senior, né, cujo público-alvo é o público de idosos, que a gente sabe que é um público que no Brasil os planos de saúde não querem ter em suas carteiras, tá certo? A população brasileira está envelhecendo, isso é um fato. A gente não pode fugir desse fato, né? Eu e você temos uma expectativa de vida muito maior do que nossos pais têm, né? Porque estão por aí. E que já está, os nossos pais já têm uma maior que os nossos avós, assim. Os Exatamente. meus pais já estão mais velhos que os pais deles Exato. quando se foram. Então, é uma empresa que recebeu investimentos no ano passado, fim do ano passado, do Temasek, que é um fundo, né, nosso conhecido, fundo soberano de Singapura, na Uhum. casa das centenas de milhões, como você falou, e que almeja chegar na Nasdaq, porque se diz uma empresa de tecnologia e não de saúde. Por quê? Porque ela tem uma tecnologia para lidar com esse público, que é um público mais arriscado, vamos chamar assim, tem mais ocorrência, tá certo? Mas que, se bem administrado, pode ter uma baixa sinistralidade. E é uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Está lá em Vitória, no Espírito Santo, e está tomando o Brasil de pouco em pouco, né? Então é um exemplo. Eu conheci esse empresário 15 dias atrás num evento, um exemplo de empresas dessas que você está falando. São aquários que não estão aqui à nossa vista, né? No nosso horizonte da Faria Lima, que eu estou na região da Faria Lima e a grande maioria dos meus concorrentes, mas é o que eu brinco com todo mundo. Se a gente ficar aqui na Faria Lima, a gente vai morrer de fome, né? O Brasil é muito grande. Eu tô na Faria Lima, mas eu sou importado, porque eu venho do interior e vou pra Faria Lima toda semana. Então, eu vivo um pouco esses dois. E mesmo na cidade onde eu moro, eu vejo isso, assim, não em empresas com esse porte, Aham. mas tem empresas até maiores no caso, né? Por exemplo, a Elbor, a sede é lá e é a quinta maior construtora do Brasil. Exato. Mas é incrível isso, né? Você vai em grandes cidades e até para o que você falou do agronegócio. Como o agronegócio movimenta uma cadeia muito Muito importante, grande. acaba dinamizando a economia em vários lugares. Eu estava conversando com o Rodrigo Amar outro dia aqui no podcast e eles têm um investimento que ele fez é o Sua Música, que é o Spotify do Nordeste. Uhum. Ele é uma plataforma de lançamento de artistas no assim, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E ele lançou coisas como Safadão. Foi Imagina. lançado pela plataforma deles. E é um ecossistema de indústria cultural que a gente não tem ideia, mas que é muito rico, muito intenso e movimenta muito dinheiro, né? Exatamente. Então essa curiosidade de explorar o Brasil, ela para mim é muito motivadora, porque são histórias empresariais inimagináveis que se encontra por aí no Maranhão, em Goiás, Mato Grosso, ou Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e a gente desconhece por estar aqui um pouco às vezes viesado, né, no nosso eixo Rio-São Paulo. E aí, quando você vai operar uma operação dessa, assim, uma oportunidade de M&A de uma empresa dessas que está no interior e que é uma grande empresa, como é que Uhum. você faz para vender pra um grande grupo que está aqui em São Paulo, que o máximo que o cara conhece do interior é o que ele vê pela janela do avião, daquele, ó, aqui tem um negócio aqui pra você que é ouro puro. Como é que você convence ele disso? Olha, o Paulo é parecido com as outras oportunidades, né? Porque a gente tem um trabalho de apresentação, convencimento, mostrar a tese, mostrar os atributos, né? Todos os predicados positivos, performance financeira, planos de negócios,
oportunidades de crescimento para qualquer empresa, seja aquela mais conhecida do investidor ou a menos. Mas eu te diria que este tipo de investidor, que é um investidor de private equity, venture capital, ou até mesmo o estratégico, vamos chamar assim, né, que é a empresa que compra outra empresa, eles têm um cuidado muito grande em descobrir essas oportunidades também. Né? Eles também têm eles têm esse conhecimento que há oportunidades relevantes fora do eixo. Né? É um pouco diferente, talvez, do investidor de bolsa, né? Que está um pouco mais distante, está na mesa de casa, vai comprar ação A ou B. Então, eles também têm. Pega aquele grupo Mateus, por exemplo, né? do lembrando Maranhão. dele. Exato. Que é um case assim, completamente fora da curva, em rentabilidade, comparado com o setor, crescimento. Dizem que o dono tem uma capacidade de trabalho e uma energia para trabalhar, que é um negócio incrível. Eu ouvi dizer que o Embraer que ele tem é o mais rodado do mundo na categoria de produto dele. Então ele voa assim freneticamente pelo Nordeste brasileiro, pelo estado do Maranhão. Então são os casos que a gente não conhece, mas eu te diria que esse investidor, o fato do ativo estar fora do eixo não dificulta a nossa vida na hora de apresentar, porque esse investidor tem essa noção e o nosso desafio de apresentar bem apresentado, com tese, etc., ele é idêntico em qualquer situação. A única coisa que vai diferir é o tempo de viagem, de deslocamento. Tem lugares no Brasil onde inevitavelmente você vai ter que pegar um carro e fazer o tal do roadshow de verdade, né, Paulo? Em alguns lugares tem que pegar uma balsa. Exato. Ou o roadshow na terra, né? Pegar a estrada de terra. Mas fora isso, eu te diria que é similar o desafio. Um off-road show, né? Exatamente, exatamente. Tem essas situações. Pode ter esse tipo de situação no Brasil, porque eventualmente a empresa está bem fora do eixo aéreo que a gente tem estabelecido. Mas, ao mesmo tempo, essas histórias fascinam o investidor também. Porque quando o investidor vê a capacidade do empresário de trabalhar longe do grande eixo, de trabalhar distante da mão de obra qualificada, né, que já não é comum no Brasil como um todo, imagina fora dos grandes eixos, ele fica mais admirado ainda por aquela empresa que você apresenta. Porque, como assim, né? O Mateus, um varejista no Maranhão, né? Eu não estava nessa transação, mas imagino que deva ter gerado um fascínio muito grande em todo mundo que olhou, porque o cara tem tudo para não dar certo, concorda? E ele tá lá e se torna, aparentemente ele tem uma margem EBITDA muito melhor do que a indústria. E o jornalista que olha que acompanha a bolsa e tal, também foi pego de surpresa. Quem são esses caras, né? Exatamente. Porque nunca foi para lá, né? Nunca entrou numa loja do supermercado dele. Exato. Agora, vamos lá, me conta uma coisa. Você fala do prazer que você tem de visitar essas empresas e tal. Você, quando você era criança, como seus colegas falam assim, quero ser astronauta, quero ser médico, você fala assim, eu quero ser consultor de M&A. Como é que você foi parar nisso? Excelente pergunta. Não tinha esse sonho, Paulo. Não tinha esse sonho. Eu sou aqui do Tatuapé, em São Paulo, da zona leste ou lost, como gostam de falar, né? Sim. Não tinha essa aspiração. Foi algo que aconteceu, até é meio simbólico. Você já viu aqueles tombstones que o pessoal põe no jornal? Sim. Sobre transações? Na década de 90 isso era mais comum, né? Você não tinha internet, não tinha o LinkedIn, então era realmente a única maneira de se divulgar que o banco A ou B fez aquela assessoria. E eu tinha acabado de estudar o tema valuation, né? Tudo começou pelo meu gosto pelo tema de avaliação de empresas. Tinha acabado de estudar isso no intercâmbio que eu fiz na Suécia. Eu fui aluno da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Administração, e eles têm uma série de intercâmbios estabelecidos ao redor do mundo. Eu fui para a Suécia, estudei essa matéria. Já existia Sueden lá na FEA, né? Já, olha que coincidência. Já tinha a lanchonete Sueden, exatamente. Porque a gente saía da ECA e ia comer lá, porque era um pouquinho que era melhor. O melhorzinho, né? O melhorzinho da USP como um todo. E eu então me apaixonei pelo tema, né? Porque ele é muito desafiador. Avaliar uma empresa é um negócio... Tem na internet arquivos em Excel, mas é desafiador você fazer todo aquele trabalho. E aí eu comecei a imaginar como é que eu poderia aplicar, né? Trabalhar com aquele ferramental analítico, que profissões exigiam aquilo, né? Então tinha a bolsa de valores, trabalhar como analista, você já deve ter tido acesso a milhares de relatórios, que é o sell side que a gente chama, o buy side, que é quem está num fundo que compra e vende as ações, e tinha o mundo do M&A.
Engraçado, esses tombstones me chamavam a atenção pelo desafio que era apresentado ali, né? Então, o Paulo do Banco X assessorou a empresa Y nessa transação, né? Eu gostaria de... Daí vem um pouco a questão pessoal, eu gostaria de estar nesse papel, né? Esse tal assessor financeiro exclusivo que eles colocam aí no parágrafo. Então, somadas essas curiosidades, o gosto pelo valuation, o gosto por desempenhar aquele papel, foi aí que eu comecei a dar meus primeiros passos em 1997, já são 25 anos, trabalhando na época numa das grandes empresas de auditoria, né? Eram Big Five, agora elas são Big Four, elas fazem esse tipo de trabalho. Foi aí que eu comecei a dar meus primeiros passos e aí vem até hoje nessa história de 25 anos e eu falo para todo mundo que eu ainda tenho até os 60. Então faltam 12 anos e meio aí para eu encerrar esse ciclo nessa profissão. Depois eu vou seguirei outros. Mas essa foi a motivação. Isso eu já tinha uns 23, 24 anos já. E é uma profissão, Paulo, de longa maturação. Sim, Mas sim. bem longa, né? Eu costumo falar para os nossos... para os estagiários que chegam e querem trabalhar com a gente, eu digo, você não vai 2, 3 anos, você vai aprender muito pouco, vai ver muito pouco do que é isso aqui. Tem que ficar alguns bons anos para entender esses ciclos, né? Fico imaginando a pessoa que chega e fala assim, né? Que é muito comum de se ouvir de... A pessoa tá 3 meses na empresa e fala assim, eu já aprendi tudo que tinha pra aprender aqui, eu vou... interessante, porque eu não aprendi, né? Devo ser um idiota, porque... todo esse negócio há 10, 15 anos e não aprendi. Exatamente. Né? Mas, assim, e você passou pelo Credit Suisse, né? Exatamente. Como é que foi isso e chegar na Forteza? Até inicialmente era da Reding Grifo, Uhum. né, do Fundo Verde, famoso Fundo Verde, Luiz Stuberger. Então a gente tinha uma área de fusões e aquisições lá dentro, fomos vendidos para o Credit Suisse, nos tornamos Credit Suisse, e lá fiquei até 2018, né, liderando uma área que fazia assessoria em fusões e aquisições para o mesmo tipo de empresa que eu trabalho hoje, e a partir de 2018 a gente cindiu esse departamento lá dentro. Ele veio para... Né, nós montamos a Forteza incorporando esse nosso departamento e estamos aí há quase 4 anos nesse desafio. Então, depois de 20, 21 anos na profissão, acabei virando empresário do meu próprio negócio, né, da minha própria profissão. E tem sido um desafio maravilhoso, aí, apesar de todos os sobes e desces do Brasil. Não, 2018 você pegou vários sobes e desces, né? Que, Timing perfeito, né? nossa, a gente fala assim, né? Viveu 2 recessões em menos de 10 anos, enfim. Exatamente. Eu gosto, tem uma camiseta que eu tenho em casa com aquela frase do Petkovic, jogador que foi do Flamengo, Tá. ele é sérvio, né? Uhum. Nasceu na Iugoslávia, quando a Iugoslávia existia. E ele fala assim, né? Começo de 2014, assim, ânimo, galera, tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. Não podia estar mais errado. É isso aí. Mas tem aquela coisa, assim, a crise era sempre uma média, né? Você tem aqueles que vão muito mal e tem aqueles que surgem algumas oportunidades. Então eu entendo que... E no M&A imagino que essas crises também trazem oportunidades, né? Mas eu lembro de um investidor que falou uma vez, falou assim, não sei por que dizem que está em crise, assim, eu não parei de comprar empresa. Eu falei assim, claro, porque está tudo barato. Exatamente. E e operações, assim, como é que tá o capital estrangeiro olhando para o Brasil, assim? Você tem visto interesse de empresas estrangeiras querendo comprar brasileiras para poder entrar no Brasil? Como é que você está vendo isso? Paulo, continua, né? O interesse sempre existiu. O Brasil nunca saiu do radar, mas o percentual de estrangeiros nas transações que estão acontecendo no Brasil nesse momento ele é menor. Mas se a gente parar para pensar matematicamente, se hoje em 2.000 transações são 20%, são 400. 15 anos atrás eram 50% de 400 transações, eram 200. Cresceu também. A gente não pode, né? Às vezes você olha É o que o resto percentual, cresceu mais. o todo cresceu muito, a transação doméstica cresceu muito, né? Então, continua existindo essa estatística de hoje, ela diz exatamente isso. A participação dos estrangeiros diminuiu, mas a quantidade de transações de estrangeiros comprando brasileiros aumentou. Então, continua no radar, continua existindo. O Brasil tem empresas interessantes para serem adquiridas por multinacionais. O fato é
que o câmbio, na minha opinião, ele atrapalha, ele não ajuda. Muita gente me pergunta, mas o Brasil está barato, por que os gringos não tomam conta? Ele não está barato, ele está pequeno. É diferente, né? O fato do real ter desvalorizado não torna o Brasil barato, torna o Brasil menor. Porque o resultado que você pode tirar dali também Em em termos de termos faturamento... de dólares, né? Então, uma empresa que faturava 500 milhões de reais, ao invés de representar 200, 200 e poucos milhões de dólares, agora representa 100. Então, ela ficou menor, ela não ficou mais barata, né? O barato não é esta explicação. Então, eu acho que isso atrapalha um pouco nesse exato momento. Que o gringo, quando ele vem para o Brasil, ele quer comprar algo de volume, né? Você comprar uma empresa de 100, de 200 ou de 300 pode dar o mesmo trabalho. Portanto, é melhor você comprar de 300. Claro, claro. Você comprou mais dinheiro, né? Você comprou mais volume e na sua escala de um americano, de um europeu, isso representa mais. Então, acho que a dificuldade hoje está aí. O real precisa se valorizar para as empresas brasileiras voltarem a representar numericamente em dólares e em euros mais, para eles voltarem com mais força. Olha que coisa estranha, não? Porque daí você vai dizer, mas ficou mais caro, não, ficou maior. E aí facilita a vida dele de vir aqui fazer um investimento. No caso, tem algumas indústrias que têm transformação, né? Que nem no caso da Ford, por exemplo. Não é que não faz mais sentido. Não faz mais sentido pensando para o futuro dentro de automobilística você ter este parque com este perfil num mercado desse tamanho. Quer dizer, se você tivesse alguma forma de desenvolver aqui uma indústria de carros elétricos mais alinhada, né? Que o mercado de carros elétricos já está crescendo, mas quer dizer, se você está alinhado ao transformação internacional, é mais fácil até de você reter essas coisas, né? Porque não é que o nosso nosso mercado de automóveis está do mesmo tamanho, mas o mercado internacional está se transformando e a gente precisa acompanhar essa transformação. Exato. O exemplo da Ford. A Ford está na Argentina, por que ela não está aqui? Porque a competição que ela enfrenta aqui é muito grande, né? Os japoneses vieram com tudo, agora os chineses, os franceses. Então, ela não conseguiu ganhar a batalha local. Então não é que esse tipo de saída a gente não deve olhar de uma maneira pessimista. O Brasil isso, o Brasil aquilo. Não, tem determinados fatores específicos que fizeram essas empresas não ganhar o jogo no Brasil. O Citibank, por exemplo, infelizmente ele não conseguiu construir um varejo de escala no Brasil. O Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, o Santander construíram. Aí o jogo foi vencido. Então, eu acho importante a gente, quando olha o capital estrangeiro vindo ou saindo do Brasil, tentar entender melhor os motivos realmente base que fizeram aquele movimento. É um grande mercado, é um mercado que em muitos segmentos ainda tem margens melhores do que lá fora. O que a gente precisa é significar algo mais volumoso para eles justificarem o tempo deles de dedicação ao mercado brasileiro. Não, claro, claro. E aí, você falou da coisa da escala e tudo mais, eu estava lembrando aqui, né? Você falou que os fundos de private equity estão olhando muito forte para empresas. E aí, assim, quando você fala em private equity, a perspectiva do fundo é comprar uma participação para revender, né? Até porque os fundos, os FIPs, eles têm prazo, né? Exato. Enfim. E para revender quer dizer, você quer revender uma empresa maior do que você comprou. E aí eu queria entender um pouco assim, essas oportunidades de crescimento que você está vendo dos fundos, olhando para as empresas, elas estão olhando muito em melhoria de caixa ou em ampliação de mercado, ou um mix dos dois, assim? Como é que é o perfil dessa empresa que o cara olha e fala assim, esse negócio vai crescer e eu posso estar aqui? Tá. Seguindo um pouco a tua pergunta, é uma combinação desses fatores, né? A indústria de private equity no Brasil, Paulo, ela tem algo hoje como 210 bilhões de reais investidos. É uma indústria que investe algo como 10 bilhões ano. Não é pequena, né? Ela é relevante. Então, a gente pegando algumas histórias aí para facilitar nosso raciocínio, né? Pega a Pets. A Pets que recebeu investimento de fundo de private equity e foi listada na Bolsa Brasileira. Qual era o motivo ali? Uma indústria em crescimento, o brasileiro cada vez mais tendo o animal de estimação e cada vez investindo mais nesse animal de estimação. Uma indústria extremamente pulverizada no Brasil como um todo, mas muito pulverizada.
Então o cara olha e fala o seguinte: poxa, eu tenho uma oportunidade enorme de expandir essa marca num país de 215 milhões de habitantes, né? Então ele coloca o recurso ali, naquele caso, para fomentar o crescimento. Então, essa empresa começa a abrir uma loja atrás da outra, sai de São Paulo, vai para o interior de São Paulo, sai do estado de São Paulo, vai para outros estados, outras capitais, etc. E uma hora ela ganha uma dimensão, uma governança, uma margem, uma escala e é listada na Bolsa de Valores. Então ele começou com uma empresa que era pequena, né, para o parâmetro que ela está hoje. O fundo que entrou lá foi o Warburg Pincus, numa época que ela estava assim, ainda muito centrada na cidade e região metropolitana de São Paulo. Tinha ganho de governança, tinha ganho de margem, ganho de estrutura para ser atingido e um crescimento enorme pela frente. Acho que ainda chamava Pet Center Marginal Pet na Center época. Marginal, exatamente. Então, eles imprimiram todo esse ritmo de crescimento, de governança, melhoria de estrutura e hoje é uma empresa bilionária. Então, esse é um caso bem significativo, né, disso que a gente está falando. A própria Redditor, que é um case que eu admiro muito na Bolsa de Valores, hoje é uma empresa que vale mais de cento e tantos bilhões de reais. A Redditor é a mesma coisa, né? Uma empresa centrada no Rio de Janeiro, recebeu os primeiros recursos e começou a fazer o quê? Comprar hospitais para tudo que é canto do Brasil. E chega em 2022, depois de tanto ter comprado hospital, vai lá e compra uma Sul América. Comprou uma das maiores seguradoras de saúde do país, juntando a prestação de serviço com o seguro de saúde. De novo, teve o BTG participando do capital, depois vieram o Carlyle e o GIC, né, o Fundo Soberano de Singapura, e depois veio a Bolsa. Então, esse é um capital que ele procura oportunidades de crescimento de um modelo de negócios, né, de uma competência que um empresário tem para crescer aquele negócio. Ele procura setores que estejam pulverizados, que tenham poucas empresas do tamanho daquela que ele quer montar. E aí, portanto, acaba havendo uma saída fácil para ele na Bolsa de Valores. Eles, às vezes, vendem as empresas, né, para outras empresas. Ontem mesmo foi anunciada, ontem, a venda da Pura Vida para a Nestlé, né, que era uma empresa que estava no portfólio de um fundo chamado Aqua Capital. Aí foi uma saída que a gente chama para um estratégico. Mas a saída para a Bolsa também é muito comum. Então, esse capital ele é multiplicador. Ele vem com o objetivo de se multiplicar. Tá? Para você ter uma ideia, essa turma quer multiplicar 3 a 5 vezes. Então, o cara, a cada dólar, ele quer sair com 3,5. No negócio de Venture Capital, Paulo, eles falam em 10, 12, 15 vezes. Ele entra com dólar e quer sair com 15. Mas isso o risco é muito maior, porque estão falando de apostar em negócios que estão em estágio mais inicial, que são mais inovadoras. Então, assim, o cara ganha 10, 15 aqui porque ele perde vários que, né? Enfim. O private equity perde em menos do que o venture capital, mas também às vezes ele tem esse tipo de sinistro. Ou seja, o negócio deixa... O Webjet, lembra da Webjet? Foi investida pelo Gávea e deixou de existir, né? O fundo provavelmente registrou perda integral daquele investimento. Então acontece com eles também. Mas é um capital muito inteligente, muito importante para o desenvolvimento das economias. Está no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos. E o Brasil conseguiu formar uma indústria sólida, que está aí há praticamente pouco mais de 20 anos. Tem gestores muito experientes já, muito bem-sucedidos. E olhando o nosso panorama como assessores de M&A, é um comprador muito importante para nós. É um comprador extremamente relevante para a gente considerar como possibilidade para os nossos clientes. Nossa, eu lembro quando o Redditor comprou São Luís. Eles eram importantes no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo você tinha São Luís, que era o principal hospital da elite naquele momento, né? Paulistana, e que fazia Fórmula 1 e tal. De repente eles vão lá e compram. E aí você... quem são esses caras? Exatamente. E hoje valem, sei lá, 120. Outro dia eu olhei, estavam valendo 150 bilhões de reais na bolsa. É impressionante. Não, é realmente impressionante. Para você poder analisar tudo isso, você poder entender essas empresas, poder entender como você aprende, assim, o que você ouve, o que você lê, com quem você conversa, quem são seus mentores, assim, de que forma você aprende, adquire conhecimento para você poder fazer cada vez melhor o seu trabalho.
Paulo, como eu te disse, é um processo longo de maturação, né? Então, no começo da vida ali era realmente o que aprendeu na faculdade, o que aprendi em cursos de finanças, contabilidade, valuation e por aí afora, né? É uma carreira multidisciplinar. Da E, Modaran? exatamente, da Modaran, Copeland e todos esses aí são bíblias para nós. Aí, quando você vai evoluindo, você precisa fazer cursos efetivamente de negociação, né? Um profissional de M&A já mais experimentado tem que ter feito cursos de negociação e cursos de estratégia e etc. Eu, por exemplo, fiz MBA nos Estados Unidos e dando um salto, né, para a atualidade, uma fonte muito rica de informações minha é a minha própria atividade diária de conversar com empresários e investidores de todos os setores, né? Então, eu brinco com o pessoal que vem trabalhar com a gente, você precisa gostar de gente, gostar de conversar, gostar de trocar ideias para fazer essa, né, para ser bem sucedido nessa profissão. Ouvir bastante, saber fazer as perguntas. Tem hora que a gente é mais requisitado a falar. Mas as conversas com empresários me são muito ricas no sentido de conhecer melhor os setores, o que está acontecendo e falar com todos esses. Os fundos de private equity são interações riquíssimas, porque eles sempre estão olhando para determinadas. Eles, por natureza, estão se dedicando a alguma tese de investimento a qualquer momento que você converse com eles, né? Eles estão buscando alguma coisa específica. Não vão te dar nomes e segredos, mas também é uma interação muito importante. E aí, óbvio, publicações um pouquinho mais fora do normal, né? A gente está sempre aí ligado em podcasts, em revistas, principalmente revistas americanas, né? Infelizmente, a gente não tem uma produção tão rica aqui, né? Então, de Harvard, de Wharton, que é onde eu estudei, tem muita coisa interessante. Agora, eu também não perco o contato com o dia a dia, com o bom e velho Estadão, com o bom e velho Valor. Eu vi que você trabalhou no DCI, né? Eu leio todas essas publicações diárias também, porque elas são sempre muito importantes, né? Não adianta a gente... Eu ainda valorizo muito a produção da imprensa e tenho certeza que a gente ainda encontra muita informação boa ali. E é um desafio para quem é jornalista, porque às vezes assim, quando a notícia chega no jornal, ela já é mainstream, assim. Aquela Exato. tendência chegou. Então, um desafio que a gente tem até aqui foi como é que eu consigo antecipar o que está acontecendo antes que ele vire um fato consumado, né? Para que você possa, inclusive, como o empreendedor, o investidor, ele possa se mexer antes que todo mundo se mova, né? Porque eu lembro, por exemplo, Indústria 4.0, assim, a primeira vez, o primeiro material que veio de Indústria 4.0, que era um estudo do Boston Consulting Group sobre a industrialização na Alemanha. Aí você falava com o jornalista e falava assim, mas a Alemanha, né? Só, qual o impacto no Brasil e tal? Hoje todo mundo fala de indústria 4.0, mas a tendência já estava na mesa e a Fiesp já estava discutindo isso, tipo, 4 anos antes disso virar notícia. Uhum. Esse é o grande desafio da imprensa, né, nesse momento. Exato. E também por exemplo, essa associação internacional que a gente entrou agora recentemente, esses encontros eles são extremamente assim, informativos para nós, né? Eu estava ali com pessoas da Letônia, da Austrália, da Alemanha, de mais de 40 países. E aí você também consegue recolher bastante informação do que já está acontecendo lá, e uma hora vai chegar aqui, por exemplo, os SPACs que chegaram aqui, mas que lá já são antiquíssimos, né? SPACs menores, e aqui a gente ainda nem conseguiu fazer SPACs brasileiros, mas aí tem 7, 8 já dedicados ao Brasil. Então essas interações são muito importantes para nós também. Então tem a parte das horas de leitura que a gente precisa investir, mas muitas horas de conversa também. Porque daí você fica sabendo, quando você vai fora, você está vendo exatamente nesses movimentos de pessoas assim, gente que está começando um negócio que é diferente, testando uma ideia nova, e de repente, putz, você pode pegar uma onda bem no começo, né? Exatamente. E tem alguma, assim, quando olha para a tendência de M&A, assim, tem algum país que você fala, putz, eu tenho que olhar para esse país? Se eu quero entender o que vai acontecer no Brasil daqui a 2, 3 anos, eu tenho que olhar para esse país. Olha, a gente tem um certo cacuete de olhar muito para os Estados Unidos, tá? Então, se você olhar todos esses movimentos aí que eu comentei com você, uma Redditor,
da própria Pets e muitos outros movimentos que a gente vê acontecerem no Brasil são réplicas de movimentos que aconteceram lá fora. Então, os Estados Unidos ainda são, e olha, como eu te disse, há 25 anos na profissão, ainda são a nossa grande Bíblia, porque, de uma certa maneira, esses investidores fizeram essas consolidações ali, elas deram certo, e uma hora eles olham para o Brasil e falam, opa, essa indústria não consolidou no Brasil, seja o varejo de pet, seja a indústria de hospitais, uma indústria que está assim, em amplo movimento no Brasil nesse momento, é o que a gente chama de death care, a indústria dos serviços à morte, né? Então, cemitérios, planos funerários, crematórios estão hoje em dia num franco movimento, assim, borbulhando muito do ponto de vista de M&A. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Tem grandes empresas listadas na Bolsa Americana nesse setor desde a década de 90. E no Brasil começou há 2, 3 anos. Em 2020, um fundo de private equity, que é o Crescera, que era o Bozano, onde estava o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, fez um cheque de 350 milhões numa empresa dessas em Minas Gerais. E essa empresa começou a fazer aí as suas aquisições. Então esse é um setor que é uma réplica do que aconteceu nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E começou a acontecer aqui. Tem a privatização desse sistema que está para acontecer em São Paulo. Era para ter acontecido no começo de maio. O TCM, o Tribunal de Contas do município, foi lá e colocou uma enorme lição de casa para que o setor possa ser privatizado pela prefeitura. A funerária de São Paulo, Paulo, é a maior do mundo. Por quê? É? Porque ela é municipal e a gente está falando de uma cidade de 10 milhões de habitantes. Então ela é a maior do mundo. Não tem outra funerária desse tamanho em qualquer outro lugar do mundo. E está para ser privatizada, desde o do governo do Dória. Então, essa é uma indústria, por exemplo, que tem muito para acontecer no Brasil nos próximos anos. É uma curiosidade que eu estou aqui dividindo com você, mas é algo que está aí em franco desenvolvimento. E indústrias, assim, setores que sempre vai ter alguma coisa acontecendo, né? É nascimento, casamento e morte. Né? E a saúde em si, né? Saúde Sempre, em si. exatamente. Então, sempre vai ter crianças nascendo, com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, as crianças vão continuar nascendo. Tudo que envolve o nascimento ali, todo o bebê, maternidade e tudo mais. Casamento, as pessoas continuam se casando, pode não se casar na igreja, mas vão se casar, vão estar se juntando, vão estar montando família e tudo mais, e elas vão envelhecer e morrer. Então, quer dizer, quem olha para esses negócios são negócios resilientes, né? Exato. E aí tem a ver com o nosso tamanho. Nós somos quase 220 milhões de pessoas, né? É uma população muito grande que vai passar por isso, quer queira ou não. Então, aí acontece muita coisa e vai continuar acontecendo muita coisa efetivamente. Não, beleza. E pra gente encerrar nossa conversa, eu queria ouvir de você, assim, de quem você é grato, assim, na sua trajetória. E você pode dar nome, porque você vai falar bem das pessoas. Uhum. Né? A gente fala mal, a gente não cita, mas quando a gente fala bem, assim, quem são as pessoas, quem são os lugares, as empresas, as instituições, a quem você quem você agradece por ter chegado até aqui. Sim, vamos lá. Eu agradeço muito os meus pais, né? Não deixaria os dois fora da lista, né? Tive um excelente exemplo dentro da minha casa de trabalho, de dedicação, de correr atrás, né? De garra. Então, começando ali por eles. Eu tive poucas experiências profissionais, Paulo. Eu brinco que eu sou um homem de poucos empregos, né? Então, a Arthur Andersen, que é a empresa de auditoria onde eu trabalhei, foi uma escola fantástica para mim. Foi onde eu aprendi a gostar, a gostar da prestação de serviço, né? Eu nunca fiz outra coisa que não ter cliente, desde o meu começo profissional. Sempre tive cliente, eu gosto de ter cliente, aprendi muito bem com eles a cuidar bem do cliente, com profissionalismo, com competência, com integridade, com sigilo e etc. Tá? Então, tenho uma gratidão enorme a eles por isso, por eles terem apostado em mim no começo da carreira de M&A, por exemplo, né? Eles estavam começando uma área e recrutaram algumas pessoas lá dentro para fazer essa aposta. E eu fui um dos escolhidos. Então, essa escolha foi a primeira faísca do que está aqui até hoje, né? São 25 anos.
E por fim não, mas outra fase muito importante da minha vida foi a Reding Grifo, tá? Especificamente o Léo Figueiredo, que era um dos fundadores da Reding Grifo, um dos principais sócios da Reding Grifo, que confiou muito na possibilidade de eu poder desenvolver esse negócio lá dentro a partir de 2004. Eu cheguei lá em 2003, quando eu voltei do MBA. Em 2004 ele me confiou a responsabilidade de tocar essa área de M&A da Reding Grifo, né? Eu sou muito grato a ele, porque ele me deu uma possibilidade única na minha vida. Eu era super jovem, não só em idade, mas em M&A eu era muito um infante comparado ao que eu já tenho de experiência hoje. E ele acreditou que eu era capaz de fazer isso e estou fazendo até hoje, né? Então, para mim, foi uma pessoa assim, essencial nessa virada, né? E no final, aqui em 2018, quando eu saio do Credit Suisse e monto a Forteza, especificamente ao Marco Abraão, que era o meu chefe e me propôs essa transição, que também me propôs a transição da minha vida, né? Que eu virei empresário por um movimento que ele promoveu ali internamente no banco, mas que, queira ou não queira, né, da maneira que nós fizemos em conjunto, ele e eu, virou uma oportunidade maravilhosa aí na minha vida de empreender. E como eu disse para você, ficarei ainda nessa sociedade por alguns anos, mas espero que a Forteza fique muitos e muitos e muitos anos, aí seja um legado. E aí eu olho para Arthur Andersen, viu, Paulo? Que era uma empresa centenária praticamente, Sim, sim. de prestação de serviços, e eu falo, poxa, se a minha iniciativa com os meus sócios puder virar aquela empresa centenária que se espalhou pelo mundo, com muita competência e fama de ser uma empresa competente, seria fantástico. Então, eu meio que amarro, né, desculpa, Não. amarro um pouco esse começo da minha vida profissional com o que eu estou fazendo agora e como eu quero encerrar esse ciclo. E depois virão outros aí, provavelmente. Não, e assim, a Arthur Andersen continua aí, né? Ela mudou de nome. Ela virou Deloitte, né? É, Mas o pessoal era vou te dizer, era tão competente que em pouco tempo o presidente da Deloitte no Brasil era um Arthur Andersen. Era sim. uma turma realmente bem distinta. Então quer dizer, aí o legado continua, né? Exato. A Isso que Accenture nasceu na Arthur Andersen, sim, que é a sim. empresa de consultoria que até listada na Bolsa Americana. É uma história Arthur Andersen, que uma hora cindiu, porque era consultoria, né? Mudou de nome. Lembra, era Andersen Consulting. Sim, Eles sim. tiveram uma arbitragem famosa no mundo sobre a marca, quem ia ficar com a marca. E aí virou Accenture, mas nasceu dentro daquela cultura empresarial, né? Eles não dá para eles negarem que eles nasceram na Arthur Andersen e carregam aquele DNA. Maravilha. Não, Denis, muito obrigado pela nossa conversa. Você que acompanhou até aqui, tá? A gente tá aqui, agora tô falando com você que tá assistindo com a gente aqui. Vocês percebem, quando a gente fala aqui, toda vez que tem uma abertura de uma rodada nova da Begin, que a gente tá aqui nessa mesa com o empreendedor e tal, a gente fala oportunidades de saída, nós estamos falando desse movimento todo, desse universo todo que o Denis falou. Então vocês viram muito desse universo do M&A, e acho que tem muito conteúdo relevante. Com certeza você tem algum amigo empreendedor que pode ver a oportunidade assim, putz, de ser comprado, ser vendido, ser investido, crescer e tudo mais. E tem muito a aprender com essa conversa. Então, se você não pegar esse vídeo agora e não mandar para aquele teu amigo empreendedor, para aquele teu amigo investidor e levar esse conteúdo para ele, você está perdendo tempo. Você não está sendo um bom amigo dele, tá? E você também se inscreve no canal, curte aqui o vídeo e clica no sininho porque toda semana tem conversa nova no Além da Bolsa. Toda semana tem e só conversa de qualidade, como essa que a gente teve agora com o Denis. Tá? É só esse nível que a gente traz aqui. Tudo bem? Muito obrigado e até o próximo episódio.